Graça e paz, povo de Deus, eu sou o pastor Cláudio do Ministério Internacional Novo Tempo e hoje a gente vem com uma revisão, tá? De algumas aulas do discipulado, eu já gravei algumas, né? Vou fazer uma revisão agora da aula de postura e conduta cristã, batismo nas águas e santa ceia do Senhor. São 3 aulas, algumas perguntas para a gente poder trabalhar, né? E o contexto para a gente poder avaliar, para poder fixar melhor o conteúdo. Eu vou já entrar com o slide aqui, para que a gente possa começar a fazer a nossa análise. E a primeira pergunta, ela está na aula de postura e conduta cristã. A primeira pergunta é a seguinte: qual é o objetivo da vida cristã? Quando nós vamos trabalhar em algum lugar, fazer algo, a gente sempre tem um objetivo. Então, qual que é o objetivo, né, dessa nova vida que eu tenho agora? Dessa nova vida, né, que eu recebi a Cristo como meu Salvador, entreguei minha vida para Ele. Agora, qual é o objetivo dessa nova vida que eu vou ter em Cristo? O texto vai dizer o quê? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a caminhada com Cristo é, de fato, a gente desenvolver, né? É a gente viver a cada dia aquilo que o Espírito Santo vai produzir dentro de nós, através de virtudes e características cristãs que devem ser exercidas por cada um de nós e que devem florescer logo após a nossa conversão. Pastor, como assim? Quando eu era do mundo, eu agia, pensava, me comunicava de acordo com o mundo, de acordo com o meio social no qual eu estava inserido. Agora que eu me tornei cristão, o meio social que eu estou inserido agora é diferente. É um povo que tem um linguajar mais, bem trabalhado, não falam muitas gírias, não tem muito palavrão. Aliás, não tem palavrão, né? Gírias até tem, que eu não acho bonito falar gírias, mas no mundo que a gente vive hoje, muita gente acaba falando. A gente estuda, né, bastante para não precisar fazer o uso de gírias como como é que é? Junto e misturado, fechou, sextou, lá ele. Então a gente evita ao máximo de usar isso. Pastor, é pecado usar gíria? Não, não é. Mas uma vez que você vai crescendo na graça e no conhecimento, você percebe que as pessoas não recebem bem isso, quanto mais de um cristão. Por isso a necessidade dessa mudança no nosso comportamento. Mas isso vem com o tempo. Ninguém chegou agora, já mudou amanhã. Não. Isso vem com o tempo, com o relacionamento. Quanto mais eu me relaciono com alguém, mais eu me pareço com esse alguém. Quanto mais eu me relaciono com Cristo, mais eu me pareço com Cristo. Então, essas características, essas virtudes produzidas por esse relacionamento, elas vão começar a florescer na minha vida e na tua vida. E esse é o nosso objetivo, que isso que veio de Cristo venha para nós e de nós vá para outras pessoas. Então, esse é o objetivo da vida cristã. Vamos passar aqui para a segunda, né? O que significa não escandalizar na vida cristã? Isso aqui é tema de debate, né? De conversa. Pastor, o que escandaliza, o que não escandaliza? O que pode, o que não pode? Eu costumo não entrar muito em alguns assuntos, mas com pessoas adultas, né? Com os jovens, com os adolescentes, a gente até orienta, mas com adulto não. O adulto sabe a roupa que escandaliza, não precisa ensinar para ele. Um adulto sabe uma roupa que marca, não precisa ensinar para ele. Às vezes um adolescente, uma criança não tem às vezes essa noção, mas um adulto não. O adulto sabe a palavra que é agressiva aos ouvidos dos outros. Ele sabe. Poxa, se eu falar isso aqui, cara, eu vou ofender, eu vou ferir. Não é bacana falar esse tipo de palavra. Um adulto sabe. Agora, uma criança, um jovem, pode ser que você tenha que orientar, pode ser que você tenha que exortar ele em algum momento. Então, tem muitas coisas que nós fazemos que escandalizam na nossa conduta.
Porque uma vez que eu digo para as pessoas que eu sou cristão, que eu estou frequentando a igreja, que eu passei pelas águas, que eu batizei, então as pessoas esperam olhar para mim e falar, cara, aquele cara de fato é um cristão. Porque é muito ruim quando as pessoas olham para a gente e falam, não, esse rapaz aí não é um cristão. Ele não é. Falava palavrão, continua falando. Fumava, continua fumando. Bebia, continua bebendo. Brigava, continua brigando. Não mudou nada. Então essa pessoa realmente não teve um encontro com Cristo ainda. Então por isso que é tão necessário, é tão urgente que a gente tenha esse conhecimento de fazer, de ter uma vida de forma a não escandalizar. Mas não escandalizar o quê, pastor? Não escandalizar o nome de Cristo. Não escandalizar o nome do Senhor. A Bíblia diz, ela diz com propriedade, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso ele também vai ceifar. Ele vai colher. Então nós precisamos ter esse entendimento, que a nossa vida tem que ser uma vida que caminhe. Pastor, eu vou ser perfeito? Não, não vai. Eu não sou perfeito, você não vai ser perfeito. Mas a gente vai buscar todos os dias ser pessoas melhores, que tenhamos uma vida de forma a não escandalizar. E a resposta que está aqui é essa. Ó, como cristão, eu devo tomar cuidados ao falar, agir e me comportar. E aqui que vem o pulo do gato, pois estamos sendo observados em todo o tempo. Tem uma história em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, que fala sobre a conversão de um carcereiro. Aquele carcereiro era o homem que tomava conta da cadeia. Então, Paulo e Silas estão ali presos, amarrados com os pés e as mãos num tronco, amarrados como bicho. E eles não reclamam, não murmuram, não fazem escândalo, nada disso. Eles cantam e adoram a Deus. E Deus faz um reboliço muito grande naquela cadeia, e aquele carcereiro, por entender o cenário e a vida daqueles homens, aquele carcereiro entregou a vida para Jesus. Ele falou, senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? E aí Paulo disse para ele, Paulo e Silas, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então você vê que o comportamento, a atitude de Paulo e Silas num cenário completamente adverso, completamente contrário, um cenário que eles, fatalmente, se fosse eu ou você, a gente murmuraria e reclamaria. Mas aqueles homens escolheram manter a postura, manter a imagem de Cristo intacta. E isso fez com que aquele carcereiro e a sua família fossem alcançados. Então esse é o aprendizado que temos que ter na nossa vida para não escandalizar na nossa conduta como cristãos. Pastor, mas fulano, beltrano, ciclano, não olha para fulano, beltrano e ciclano. Eu e você não temos a capacidade de salvar o fulano, o beltrano e o ciclano. Se ele quer escandalizar, se ele quer fazer coisas que vão contra a palavra de Deus, é ele. Como eu falei, de Deus não se zomba. Se ele quer zombar, deixa ele, que o tempo do zombador está chegando. E ele vai responder diante de Deus pela zombaria que fez. Que não seja nem eu e nem você esse zombador. Amém? Vamos passar aqui para a próxima pergunta. Ó, a próxima é: como podemos produzir o fruto do Espírito em nossas vidas? Uma coisa vai juntando a outra. Eu já falei aqui, da importância de não escandalizar, da importância de andar em novidade de vida, da importância, de entender essa questão da postura, e da conduta do servo de Deus. Elas têm que andar ali, ó, parelho, Tem que ter postura aonde você for, na sua escola, no teu trabalho, na tua vida. As pessoas têm que olhar para você e falar, cara, essa pessoa aí é um cara que é respeitador. É uma pessoa que sabe chegar, sabe sair, sabe fazer as coisas. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu trabalhei com um colega e o colega dizia que ele era diácono, diácono na casa do Senhor. E aí aquele diácono na empresa, até determinado momento, ninguém tinha nada para falar dele. Mas um belo dia, o diácono, eu não sei o que passou na cabeça dele, ele foi lá no estoque da empresa e ele pegou materiais da empresa para levar para casa. E aí colocou na mochila, passou na portaria. A portaria ela revista 1 em 1 milhão. Mas naquele dia
por causa da vergonha do que a gente já falou, ele caiu na malha fina, ele foi revistado. E no que ele foi revistado, a segurança da empresa achou ali aquela quantidade de fios que ele naquele dia estava levando para casa. Pastor, ele já levou mais, né? A gente não sabe, mas acredita-se que sim, que ele tinha levado, deu muito prejuízo para a empresa, furtando, né, os fios da empresa. E quando a notícia chegou para nós que trabalhávamos no setor ali, não chegou assim com o nome da pessoa. Ó, Joãozinho furtou cabos. Não. O diácono da Assembleia de Deus furtou cabos. Foi assim que a notícia chegou lá no setor que eu trabalhava. Que o diácono era ladrão. Que o diácono era isso, era aquilo e aquilo outro. Então não importa o que ele construiu ali durante a sua vida. Ele jogou tudo por terra e ainda saiu dali envergonhando o nome do Senhor. Então eu e você precisamos saber que para produzir o fruto do Espírito em nossas vidas, essas coisas não podem fazer parte. A gente não pode roubar, a gente não pode fornicar, adulterar, mentir, enganar os outros, comprar e não pagar. Não, a gente tem que ser justo em todas as coisas. A nossa balança tem que ser justa, tanto para o outro quanto para nós. A gente não pode ser injusto com ninguém. Então, para eu produzir os frutos, ou fruto, né, porque é singular, para eu produzir o fruto do Espírito na minha vida, só tem um jeito. Eu estar em constante ligação com Cristo, porque é Ele que vai me ensinar. É Ele que vai, né, através da sua palavra me ensinar. E essa vai ser a resposta que a gente vai encontrar aqui, ó. É pelo estudo da palavra de Deus, perseverança e disciplina, que a nossa natureza, olha isso, hein? A nossa natureza espiritual, nascida de Deus, ela vai passar a governar as nossas vidas e nós vamos começar a ser mais espirituais. Pastor, como assim começar a ser mais espiritual? Porque uma vez que eu alimento a carne, ela fica forte. Uma vez que eu tiro a força da carne e alimento o espírito, a carne enfraquece e o espírito fica forte. Então, na vida com Deus, para produzir esse fruto, quem tem que estar forte é o Espírito de Deus. É o Espírito Santo dentro de mim. Esse Espírito tem que estar sendo todos os dias alimentado. Pelo quê? Pelo estudo da palavra, por orações, por jejum. A gente já falou sobre isso, né, nas aulas. Ou vocês vão ver as aulas na sequência, né? Oração, jejum, adoração, comunhão com a igreja, a ceia do Senhor, enfim. Tudo isso vai gerar em nós o fruto do Espírito Santo. Quero saber um pouquinho mais sobre isso, pastor. Lê Gálatas capítulo 5, que você vai entender o que é esse fruto do Espírito gerado dentro do coração do crente. Porque ele vai provocar em mim a mansidão, vai provocar em mim todos os sentimentos que um homem e uma mulher de Deus tem que ter. A bondade, sabe? A perseverança, a fé. Tudo isso vai vir desse fruto do Espírito gerado em mim pela convivência com Cristo. Eu dei o exemplo do diácono porque ficou marcado lá na empresa. Todo mundo fala. Quando hoje alguém vai dizer que é crente lá, eles falam, lembra do diácono? Então, aquele diácono manchou a caminhada de todo homem bom que viesse e mulher boa que viesse depois. Por quê? Porque ele agiu daquela forma e é dessa forma que nós somos lembrados lá. Então a gente tem que procurar o tempo todo produzir esse fruto que o Espírito Santo gera em nós. Amém? Agora a gente vai entrar agora no tema 2, né? Se não me engano, tem uma pergunta sobre batismo nas águas, né? E a pergunta é essa aqui, ó. Por que eu preciso passar pelas águas depois de receber a Cristo como Senhor e Salvador? Eu recebi essa pergunta, sei lá, uns 20 anos, em 2004, 2005, né? Um aluno perguntou isso. Por que eu tenho que batizar, professor? Por que eu tenho que batizar? Por quê? Aí você fala para ele o que eu acabei de falar com vocês aqui. Para eu produzir o fruto do Espírito, eu tenho que ler, eu tenho que ter contato com a palavra. E Jesus, ele é bem claro, ele é bem direto na ordem de batizar. Ele diz para os discípulos, olha, ide por todo mundo, fale das boas novas do Evangelho para toda criatura. Aquele que receber o Evangelho, crer, né, que eu sou o Senhor da vida dele e for batizado, esse vai ser salvo. Pastor, ele só acreditou, mas não quis batizar. Foi decisão dele não batizar?
ele decidiu, não vou batizar, não tem salvação para ele. Ah, pastor, mas eu já vi falar que a pessoa num leito de morte aceitou Jesus Cristo lá, morreu e ela foi salva. Sim, essa pessoa é como o ladrão da cruz. Só que eu e você não somos o ladrão da cruz. Não, não somos. A gente tem a oportunidade de fazer. Tem muita gente que está morrendo sem salvação, porque na hora que o chamado de Cristo vem para ele obedecer à voz do Senhor, ele recusa. Não, não está no tempo, não é agora, não existe isso. Eu converti com 14 anos, eu queria batizar no mesmo dia. O pastor que falou, não, Cláudio, passa primeiro por um curso, né, igual vocês estão fazendo aqui, passa por um curso para você saber o que está acontecendo e só depois você batiza. Como a igreja que eu pertencia era um batismo por ano, eu tive que esperar um ano inteiro, no outro ano, 95, para eu batizar. Então, em 94 eu passei pelo curso, em 95, em outubro, que eu fui batizar. Mas não porque eu não queria, mas porque o pastor pediu para eu estudar primeiro. Então, foi muito válido o que ele me passou, eu aprendi muito, mas por mim, eu fazia igual eunuco. Ali tem água, o que me impede de ser batizado? Se você crê, é lícito. Eu creio. Então, Filipe foi lá e batizou o eunuco. Então aqui, essa necessidade de passar pelas águas é para cumprir a ordem que Jesus deixou. Não foi o homem, foi Jesus. Jesus deixou a ordem. Aquele que crê e for batizado. Então, a ordem é dele. O batismo é a minha declaração de fé. Ele deu a ordem e eu vou declarar para a sociedade que eu sou servo de Jesus Cristo. Eu sirvo, eu creio e eu recebi a Cristo como meu Salvador. É a minha declaração de fé para a sociedade, que eu sou crente em Jesus Cristo e eu entreguei a minha vida para Ele. Essa confirmação é feita na hora do batismo. Por quê? O pastor vai fazer um monte de pergunta na hora. Vai fazer. Você é de livre e espontânea vontade que você, recebeu a Jesus Cristo? Sim. É de livre e espontânea vontade que você está passando pelas águas? Sim. Ah, aí vai dizer, vai fazer perguntas lá, você vai dizendo lá, vai dando as respostas, e no final ele vai passar você pelas águas, como diz o texto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você vê que é uma ordem direta de Jesus. Pastor, tem um monte de gente que eu conheço que foi para a igreja, recebeu a Cristo, mas não batizou, até desviou. Se morrer, tu já sabe. Ah, pastor, mas e o que batizou se morrer? Mesma coisa. Mesma coisa. O que batizou, ele tem que manter firme a sua convicção de fé. E o que não batizou tem que batizar. E manter firme a sua convicção de fé. Porque o mundo não pertence a nenhum dos dois mais. Nem ao que batizou, nem ao que não batizou. Desde que eles tenham, de fato, recebido a Cristo como seu Salvador. Porque quando Cristo entra na minha vida e na tua vida, ele muda a nossa vida. Se a minha vida não mudou, é porque Cristo não entrou nela. Eu recebi ele com o lábio, mas não recebi ele com o meu coração. Amém? Vamos passar aqui para o próximo, já é o terceiro tema. A gente vai falar sobre ceia, né? Agora é ceia. Então vamos lá. Qual o significado da ceia do Senhor e quais foram os elementos utilizados por Jesus? O significado da ceia é muito forte, é muito forte, é muito forte, é muito forte. Nas aulas eu expliquei para vocês, né? A questão do memorial, trazer a memória, como é que se fazia no Antigo Testamento. Os pais sentavam ali e davam ali, né, aquela informação do que Deus havia feito no meio do povo, e aquilo era passado de geração em geração, sempre trazendo à memória o que Deus fez no meio do povo. Em Cristo, a ceia é o nosso memorial, é a forma que a gente se reúne, no nosso caso, né, uma vez por mês, para juntos, em comunhão como igreja, trazer à memória o que Cristo fez por nós. Lá no passado, é o que Deus fez no Egito. Hoje é o que Jesus fez na cruz. Então a gente traz à memória uma vez por mês o que Jesus Cristo sofreu, o sacrifício que ele teve que ser submetido para me salvar e salvar você. Então todo mês a gente se lembra disso, a gente se reúne para partir, né? E os elementos são o pão, que simboliza a vida, e o sangue, que simboliza a vida. Então a resposta que está aqui, a ceia é uma ordem direta de Jesus para que todos os crentes participem. Fato. Trazendo à memória o sacrifício na cruz do Calvário e vivendo uma vida de comunhão com a igreja. Ah, pastor,
Eu posso tomar a ceia em casa sozinho? Não, não existe isso. Não existe autoministração da ceia. Eu vou botar os elementos, ó, eu vou ter comunhão comigo mesmo. Não, não existe. A comunhão é com a igreja. Então a gente tem que estar junto, pertencendo ao corpo de Cristo e participando juntos deste memorial, como se fosse aquela grande família que existia no Antigo Testamento. Todo mundo junto, participando desse memorial. Então, temos mais uma pergunta só para a gente poder fechar, né? Que é a última pergunta sobre a Santa Ceia e a gente finaliza. Essa aula é bem curtinha, né? Vamos lá. Por que eu preciso me examinar? Isso é muito forte, muito forte. 1 Coríntios capítulo 11, verso 28, né? Paulo vai dizer o que para a igreja de Corinto? Ó, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E depois coma deste pão e beba deste cálice. Ou seja, o exame ele tem que acontecer em todos os cenários. Toda vez que eu for cear, eu tenho que me examinar. Toda vez. Pastor, mas eu não estou em pecado, não forniquei, não adulterei, não me prostituí, não fumei droga, não fiz nada de errado. Tá tudo, minha vida está tudo tranquilo. Mas ainda assim você precisa se examinar. Ainda assim. Pastor, esse mês eu não menti para ninguém. Esse mês eu não enganei ninguém, não dei volta em ninguém. Esse mês eu estou zeradinho. Ainda assim tem que se examinar. Porque esses pecados você cometeu contra os outros. E aí você passou batido. Você não teve nada de errado contra ninguém. Mas os daqui? Os do pensamento? Que vieram, pensamentos na tua mente toda hora aí, para te desanimar, para te tirar, para te entristecer, para você parar de servir a Deus por causa disso. Então, os pensamentos você precisa apresentar ao Senhor. Pastor, eu achei coisas que eu preciso apresentar a Deus. Apresenta ali. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine. Senhor, está aqui, ó. Eu falhei nisso aqui, eu preciso que o Senhor me ajude. Me ajuda, Pai, a continuar. Tira esse pensamento, tira esse palavreado da minha vida, esse sentimento do meu coração, enfim. Apresenta para Deus, deixa tudo diante do Senhor. Senhor, eu peço perdão por tudo isso. E depois de fazer isso, aí sim, você ceia. Aí sim você participa. Todos os meses eu faço isso? Faço. Todos os meses. Todos os meses. Eu vou lá, dobro os meus joelhos e falo, Deus, obrigado por mais essa oportunidade. Perdoa os pecados do teu servo. E agora, Pai, me permita participar da tua mesa. E aí eu vou lá, participo do pão e participo do suco de uva. Então, esse autoexame, ele é obrigatório para todo crente. Para que a gente não participe da ceia do Senhor sem fazer essa reflexão. Porque a Bíblia vai dizer que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Porque ele não está discernindo o corpo do Senhor. Ele não está fazendo ali essa reflexão, esse autoexame e entendendo o que Jesus fez. Olha, o Senhor pagou pelos meus pecados. Ele foi até a morte de cruz. E eu sou um pecador. E eu careço do seu amor e da sua misericórdia. E eu me coloco, igual aquele homem, né, que foi orar diante do monte. Foi um fariseu e um publicano. O fariseu ele levantava os olhos para o céu e orava. Ainda falava assim, ó, eu não sou igual a esse aí não. E o outro chegou no monte, ele nem conseguia levantar os olhos, ele só conseguia bater no peito e chorar. E dizia, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. Eu sou pecador, tem misericórdia. E aí Jesus perguntou, qual dos dois saiu de lá justificado? E aí, né, obviamente, aquele que se exaltou foi humilhado, e o que se humilhou foi exaltado por Deus. Porque a soberba precede a queda. Deus não tem prazer na soberba. Então nós temos que ser reconhecedores das nossas falhas e em todo tempo buscar a face do Senhor. Então a resposta que está aqui, ó, é essa. Cada pessoa precisa analisar a sua vida e, se for preciso, se consertar com o Senhor antes de participar da ceia, pois não podemos escandalizar. E aqui de novo entra o escandalizar. E para isso fazemos esse exame antes da ceia. Então, antes da ceia, hoje é domingo de ceia, eu já começo em casa. Deus, eu quero participar da tua mesa, mas eu estou com essa falha aqui, eu preciso de ajuda. Já começa ali, dobra o teu joelho em casa, lê a palavra em casa, uma vida de oração, uma vida de busca do Espírito Santo.
Chegou na igreja, você continua. Você já está com o seu coração em Deus. Você já orou, você já leu a palavra, você já está procurando viver em novidade de vida, você está, né, caminhando como o Senhor quer. Mas chega na ceia, você se examina, depois participa. Então, a gente fechou aqui essa revisão, é uma pequena revisão, né, dessas 3 aulas, que foi postura e conduta cristã, batismo nas águas e santa ceia do Senhor. Se eu conseguir, eu gravo mais uma revisão mais para frente, para as demais aulas. Se não, a gente faz uma bateria de questões aí após a última aula, tá bom? Fiquem todos na paz em nome de Jesus e ó, a gente se vê na próxima. Deus abençoe.